é muito mais fácil conseguir um visto, como a gente falou, em várias áreas aqui, né? Sim, hoje em dia, né? Hoje em dia. Hoje em dia. Então, hoje em dia, igual o que eu penso, até converso sempre com a minha irmã que tá aqui na Irlanda, é o seguinte: os 2 primeiros anos do estudante, antigamente a gente tinha 3 anos, né, para pensar o que a gente queria fazer. Então, o cara que vem e fala, gostou, quer ficar, esses 2 primeiros anos, lógico que é legal você viajar, você curtir, ir pra balada, essas coisas. Só que esses 2 primeiros anos, para quem vai ficar, eu acho que é o crítico, porque é o que você tem mais que valorizar, que é onde você vai aprender a falar a língua, se você se dedicar também, porque não adianta você só ir pra escola também e, tipo, não fazer o mínimo de esforço. E você... Para você se dedicar, para você, quando terminar esses 2 anos que acabou o visto de estudante, você tentar transferir a sua profissão, traduzir, não é traduzir a palavra certa, mas Esqueci. validar a sua profissão aqui. Então você consegue, tendo documentação, tendo provas do que você fazia lá. Hoje em dia, igual você falou da menina do circo, eu conheço pessoas que trabalham aqui como assentador de piso com visto de trabalho. Encanador com visto de trabalho. Então, tem uma gama muito grande de profissões hoje em dia que você sabe fazer no Brasil, que você já trabalhou uma vez, tem um pouco. Muitas profissões não vão pedir qualificação, mas você tem que saber fazer. Então, tipo, você falou que você sabe assentar piso, o cara vai fazer um teste com você, você tem que saber assentar o piso. Você vai, eu sou, pra minha área de cozinha, que foi a primeira, eu tive que juntar um monte de papelada, eu tive que juntar, acho que na época foi até exame médico, essas paradas assim, certificado da faculdade, histórico, tudo. Teve que mandar. Aí foi um processo de quase 2 anos até que saiu o visto. Pô, demorou, hein? Demorou. Em 2010, na primeira vez, o chefe falava, vai lá na imigração e pergunta o que precisa fazer. Falava pra mim, pro esse Eduardo, amigo meu. A gente foi lá, o cara olhou, visto pra quê? Chefe de cozinha. De onde vocês são? Brasil, tchau. Não pode. Não pode, curto e grosso os caras falavam. Só que aí chegou, tá numa demanda. Então hoje eu falo tanto da cozinha, que deu um boom de muita gente conseguindo visto de trabalho para cozinha, como na área industrial, mecânico, soldador, fabricador de metal, torneiro mecânico. São tudo profissões que hoje em dia você tem a possibilidade de tirar visto aqui. E se você acertando, por exemplo, é o que eu costumo falar com os amigos meus lá da empresa. Vai ter a empresa que você tem que acertar, né? Então, tipo, vai ter a empresa que vai te pagar o mínimo e vai ter uma empresa que vai te pagar o que um europeu receberia. Porque isso aqui tem muito essa desigualdade, né? Principalmente quando tá aplicando pro visto da primeira vez. Eu acho que a empresa fala, bom, é como se... tô fazendo um favor aqui pra esse cara, tô aplicando visto pra ele, e aí acaba diminuindo um pouco o salário. Às vezes você acaba vindo com... Isso foi legal você ter falado, porque eu tenho um exemplo assim. Quando eu vim a primeira vez, eu vim de subchefe de cozinha, né? A primeira vez, quando eu voltei com o visto de trabalho. Então eu recebi o visto de subchefe de cozinha, eu era o segundo responsável pela cozinha. E muitas vezes eu tinha que... Chegava pessoas novas para trabalhar, e eu que tinha que dar o contrato pra pessoa assinar como testemunha, tudo. E assim, não... por curiosidade, mas você acaba lendo o contrato junto com a pessoa, você bate o olho ali. Aí, pessoas com cargo, pessoas europeu, não tenho preconceito nada, mas com europeu, não com passaporte, europeu mesmo. O cara é na posição menor que eu, ganhando mais que eu. E aí é a hora que você começa a se cobrar, você fala, pô, mas como assim? Se der algum BO aqui, alguma coisa, a responsabilidade é minha, mas o cara que acabou de chegar, um cargo a menos que eu, ou 2 até a menos que eu, ganhando tipo 5 euros a mais que eu. Qual que... Só que aí tinha essa questão do primeiro visto. Que a empresa pagou o visto, aí a empresa entra naquela, não, porque teve o gasto da aplicação, mas pô, o gasto... O gasto é 1.000 euros, É 1.000 euros. Aí, na época, o chefe falava, não, porque teve o gasto com as pessoas que aplicou o visto, por exemplo. Então, tipo, eu gastei tempo do RH, eu gastei tempo de não sei... Então, eles sempre vão achar alguma coisa pra te jogar na cara. Mas vem cá, então vamos... Como é que foi aí essa história? Você chegou aqui, então nos seus primeiros anos de Irlanda, você trabalhou na cozinha. Na cozinha. Exclusivamente? Você só fez isso? Só cozinha. Comecei como kitchen porter, né? Aí fui trabalhando na cozinha. Essa empresa que eu trabalhava, ela é uma empresa grande aqui na Irlanda. Vocês podem falar o nome aqui também? Fala, não, pode falar. É o Porterhouse, é uma empresa... Eu sou grato também a essa empresa, porque
talvez se não fosse eles hoje, eu estaria aqui talvez por conta da cidadania da minha esposa posteriormente, mas eu trabalhei só para eles esses 2 anos e meio. Você ficou um tempão trabalhando. Aí eu trabalhei na época... Eu não gosto não, porque lá não tem Guinness. Na verdade, só tem cerveja artesanal, né? Que eles hoje em dia eles fabricam a própria cerveja, que tem a marca Porterhouse. Aí tem gin, eles fabricam gin também, acho que whisky e vodka. Cerveja artesanal é bom pra quem tem prisão de ventre. E aí eles, no Porter, que tem os pubs e tem os restaurantes, né? Que aí o restaurante ele é voltado pra comida espanhola, que aí são 3 restaurantes que tem, 3 ou 4 restaurantes em Dublin. Esses restaurantes, eles são do Porterhouse? É do mesmo grupo? São, o Pincho, na South William é Porterhouse, aí tem o Dundrum, o Cava, são tudo do Porterhouse. Já fui, eu gosto de lá. E aí a gente trabalhava, quando eu voltei de subchefe, eu trabalhava na cozinha central. Porque com o tempo padronizou, então a gente tinha uma cozinha de pré-preparação, a gente preparava tudo lá e distribuía para os restaurantes. Só que era assim, quando eu falo cozinha de produção, a gente cozinhava por dia em torno de 2.000 quilos de alimento. Como é, rapaz? 2 toneladas de alimento? 2 toneladas de alimento, diariamente. Cara, não é possível. Pra Dublin isso. Pra Dublin e Londres. Mas que aí tem sair daqui? Porque tem um Porterhouse em Dublin e para manter o mesmo padrão que você tem aqui, tem que ser a mesma comida. Então foi por isso que padronizou que em 2010, cada restaurante fazia, por exemplo, só paella. Então, tipo, hoje você comeu no Cava, amanhã você vai comer no South Williams ou no Pinch, vai estar diferente a paella. Então, como era um restaurante com o mesmo nome, com a mesma tipologia, tipo, a comida tinha que ser igual. Porque você não tinha diferença de cardápio, era o mesmo cardápio nos restaurantes. Então, pô, comi hoje um churros aqui, eu vou comer lá, vai ter que ser o mesmo. Sim. Aí muitas vezes dava diferença, porque um chefe cozinha de um jeito, outro chefe cozinha do outro. Aí padronizou e cozinhava tudo na cozinha central. E aí eles mandam meio congelado? Conta logo aí. Assim, a gente fazia um pré-preparo, né, por exemplo, muitas das comidas são congeladas, mas, por exemplo, eram tudo, tipo, produto de muita qualidade. Então, isso eu posso falar para você que era. Mas hoje em dia a maioria dos restaurantes fazem isso. Restaurante nessa tipologia, né? Então, você tem uma espécie de cozinha central, que ali você prepara a sua paella, você prepara as suas carnes, você prepara tudo ali, porciona. Então a gente, por exemplo, vou dar o exemplo da paella, que era o que a gente mais fazia lá. A gente fazia a paella em, tipo, cada panela de paella era tipo 90 quilos. Cara. Aí a gente tinha que tirar, colocar no resfriador, depois do resfriador passava pro container certo, embalava gás, etiquetava, congelava no freezer. Pra você ter ideia, a gente tinha acho que 3 freezers, cada freezer é do tamanho de um container. Que é aqueles containers que eles alugam, que é freezer mesmo, só para estocar comida, porque a rotatividade é muito grande. É muito grande. Você trabalhou nesses 2 anos aí, quando você veio como estudante? Isso, 2 anos de estudante no Porterhouse, mas eu trabalhava mais nos restaurantes. Tinha essa cozinha central já, mas ainda era um projeto que se concretizou ao longo quando abriu a cozinha central, eu já não estava mais aqui. Aí beleza. Aí depois disso você foi pro Brasil e você foi trabalhar lá, continuou trabalhando na cozinha. Aí foi quando eu voltei para minha cidade, fui fazer um curso básico de gastronomia pelo Senac. Lá eu fiz o curso de 3 meses, falei, gostei. Aí nisso abriu uma vaga de cozinheiro. Você queria fazer porque você falou, bom, já que eu trabalhei com isso, eu devia ter alguma formação técnica mesmo. Porque a cozinha, para mim, ela me abriu várias portas. Então, eu pude conhecer outras culturas, conhecer pessoas diferentes, outros idiomas, outros países. Então, quando eu volto pro Brasil, eu falo, a cozinha lá na Irlanda me ofereceu muito. E, por exemplo, a cozinha no Brasil, aqui você é mais valorizado financeiramente do que no Brasil. Então, tipo, o salário de um chefe é muito diferente de um cozinheiro básico aqui para um cozinheiro no Brasil. Sim. Tem o valor da moeda, que é diferente também, mas com o mínimo aqui a gente consegue fazer muito mais coisas do que no Brasil. Aí eu falei, eu vou fazer esse curso para ver se é realmente isso que eu quero, que eu gostei da área da cozinha. Eu gostava mesmo daquela correria, sabe? Daquela pauleira de você tem que fazer, queimou o arroz, só que tem 10 minutos para fazer 10 quilos de arroz, você tem que fazer. Com certeza. Aí era aquela pauleira, eu gostava dessa pauleira, eu me sentia bem nessa pauleira. Um ambiente de pressão. No ambiente de pressão.
Só que até o momento que eu costumo dizer que você é cozinheiro. Porque a partir do momento que você já assume os cargos de cozinheiro para cima, que é no Brasil primeiro cozinheiro, subchefe, chefe executivo, a pressão é totalmente diferente. O que você menos vai fazer, me desculpe meus amigos cozinheiros, que sabe que é verdade o que eu tô falando, chefe de cozinha no Brasil, quando você pega esse cargo de chefe, de ser responsável pela cozinha, o que você menos vai fazer vai ser cozinhar. Você vai estar ali administrando, e aí é onde vem mais a pressão, porque você está administrando, mas quem está cozinhando, a responsabilidade é sua também. Aquele trabalho burocrático ali também, você tem né? um trabalho burocrático, aí você vai lidar com o cliente, que talvez não vai estar contente pelo que você fez, por mais que você tenha entregado o seu máximo, você não vai agradar todo mundo. E aí sobra para o chefe de cozinha. Eu costumo dizer que é só uma posição, só não é a profissão mesmo, é cozinheiro, né? Então, mas aí você falou, bom, eu preciso me especializar aqui, e aí você fez esse curso lá também. Exato, aí eu fiz esse curso, esse hotel que eu trabalhava é um hotel-escola. Então você tem o hotel e você tem a faculdade junto, que é gastronomia e hotelaria. Eu falei, eu vou fazer o curso básico, primeiramente, fiz o curso básico 3 meses, consegui trabalhar no hotel. Aí eu falei, eu vou levando agora, né? Aí com o tempo eu vou me aperfeiçoando mais. Foi quando o hotel me ofereceu uma bolsa de estudo na faculdade, e aí foi quando eu tive a oportunidade de estar ingressando na faculdade de gastronomia. Aí nesse meio tempo eu me formei em gastronomia, trabalhava no hotel, estudava de manhã na faculdade e trabalhava no hotel no período da tarde até a noite. Pô, e aí, você gostou mesmo de fazer aí, de saber da parte técnica das coisas mesmo? Assim, como o hotel é um hotel-escola, então dentro do hotel ele funciona como uma escola também. Você tem o hotel, né, a parte física do hotel, e você tem a parte física da faculdade. Só que o hotel, por si só, ele é voltado a um hotel-escola. Então quando a gente trabalha dentro da cozinha do hotel-escola, a gente é como se a gente fosse os professores, a gente é cozinheiro, e todo dia a gente tem turmas diferentes de aluno que faz esse curso básico que eu fiz, que é 90% do curso é prática dentro da cozinha. Você está vivendo a cozinha. Enquanto na gastronomia você já está vendo mais a parte teórica, a parte burocrática, todas essas paradas. No básico, no curso de profissionalização, você vai sair formado cozinheiro. Sim. E aí eu peguei, assim, foi bom por conta que eu juntei os dois. Então, só que assim, eu comecei a entender mais o local que eu trabalhava. Porque a gente tá lá no dia a dia e quando você chega na faculdade, você começa a ver tudo aquilo, você fala, pô, mas é o que eu faço diariamente, isso daí. Sim. Então agregou mais conhecimento para mim, desenvolver dentro do próprio local de trabalho e posteriormente também nos outros restaurantes que eu passei. Que aí eu trabalhei fiquei no Hotel Escola Senac quase 4 anos. Aí depois me embarquei numa furada, né? Que os cozinheiros têm essas também, né? Eu fui assumir um restaurante, a minha esposa, os amigos meus vão até me matar. Aí eu levei uns amigos meus, tipo, minha esposa, para trabalhar comigo. Levei um amigo meu que tá em Portugal, na época tava todo mundo no Brasil. Aí acabou que, tipo, 3 meses o cara meio que passou nós pra trás. E aí todo mundo tomou prejuízo. E foi assim. Mas o cara. O cara era sócio, era? O cara me ofereceu a cozinha, né, para mim chefiar a cozinha, veio com uma proposta, no papel era bacana. Aí eu falei, eu tenho chamar uns meus amigos também. Eu falei, eu vou chamar, que era o time que eu tinha ali, né? Minha esposa é uma excelente cozinheira. Eu falei, ela vai ficar ali na frente ali. Aí tinha o João, o Gustavo, o Nicolas, que se eu não me lembro, se eu não me recordo mal. E a gente trabalhou, nossa, a gente trabalhava de cedo até a noite, nós 4, e a gente pegou aquilo ali como se fosse pra gente. E aí foi onde foi o nosso erro, né? Que aí o cara começou a não pagar direito. Aí, tipo, minha esposa, nessa época, tava trabalhando na Bahia. Eu trouxe ela da Bahia. Nossa, assim, aí não deu certo, ela ficou maluca pra mim. Aí a gente foi 3 meses exato. Aí a gente mudou pra São Paulo. Aí em São Paulo, foi quando eu cheguei em São Paulo que eu recebi a proposta para voltar para cá. Isso em 2017. Aí foi. Mas bom, ó, uma coisa interessante aí que você fez aí nessa volta, então, foi você manteve aí um certo networking, né? Você trabalhou direito da primeira vez que você estava aqui. Então o cara falou, pô, que foi tempo, né? Foi muito tempo. Eu fui embora daqui foi em dezembro de 2012, para ser bem exato. Então, 5 anos depois... 5 anos depois, ele pegou,
uma mensagem pra mim no Facebook, falou, não quer voltar? Eu falei, manda os documentos pra mim. Assim, mas você não mantinha contato com o cara, mantinha, tipo, Assim, a gente dava um like numa foto, alguma coisa assim, mas tipo de pegar, ligar e conversar, aquela coisa. A gente tem uma amizade muito boa, depois não tinha mais, depois teve de novo. Mas assim, eu e mais esse amigo meu que veio pra cá a primeira vez, Eduardo, a gente trabalhou bem, assim, não menosprezando, mas a gente trabalhou bem, a gente era responsável, então, tipo, a gente não perdia dia de trabalho, a gente, precisa trabalhar, vamos, eu quero hora, eu quero... Naquela época, 21 anos, pô, cheio de euro, eu falei, não... Dice, já existia Dice. Já existia Dice nessa época, mas assim... A gente não ia muito, a gente curtia as festas, assim, mas a gente não ia muito, porque a gente tava mais... Quando a gente pegava pra sair, a gente falava, vamos fazer uma festa lá em casa. Aquelas famosas festas, né? Aí, os convidados nossos eram o pessoal que trabalhava com a gente. Então, a gente viveu por 2 anos e meio, praticamente, naquele ciclo do restaurante. Então, tanto que na época, quando eu fui embora pro Brasil, eu tava falando inglês e espanhol fluente. Porque eu trabalhava com muito espanhol. Então, pra mim, às vezes, era melhor falar com os espanhol, tentar falar em portunhol, e aí eles iam me ensinando a falar em espanhol, tudo, e aprendeu. Aí aprendi. Mas assim, quando eu voltei, o espanhol já não estava tão bom. O inglês estava porque... Eu até costumo falar pra minha esposa, ela fala, mas você voltou depois de tanto ano falando o inglês não... Porque no Brasil, eu saía de carro, ia viajar, alguma coisa sozinho assim, aí eu ficava conversando comigo mesmo em inglês. Aí, sabe como você falando assim? Ficava repetindo e isso foi por muitos anos. Tinha hora que eu me pegava, eu tipo, hi, how are you? Então eu não sou o único doido, né? Não, porque eu falava, antes de dormir, eu ficava falando inglês, assim, sozinho, pra não esquecer, né? Mas não dirigindo no carro, acho que não. Porque às vezes eu pegava assim, tipo, não tá tocando música, nada, tipo, não, tipo, por 200 quilômetros falando inglês, né? Mas eu lembro de eu sempre estar conversando. Eu sempre conversava comigo mesmo em inglês, assim, e eu acho que isso me ajudou a não esquecer, né? Não que eu ficava falando só o básico também, mas isso, quando eu cheguei pra cá, não foi um bicho de 7 cabeças pra mim. Pô, mas legal, né? O cara 5 anos depois lembrou de você aí. Então, primeiro, a Irlanda tava precisando também nessa época, nessa época abriu... Eu lembro que foi assim, eu li uma notícia num jornal, acho que daqui mesmo, passando no Facebook, tudo é Facebook, né? Vocês vão entender. Aí tava falando, a Irlanda vai precisar nos próximos 3 anos em torno de 5 mil chefes por ano. Porra. Porque não tá tendo, os mais novos tá saindo da Irlanda para ir trabalhar fora e não estão voltando. E aí ela abriu a questão do visto de trabalho. E aí eu peguei e mandei para ele, mas assim, eu falei, eu vou mandar. Sim. Acho que quando ele viu, acho que foram 6 meses depois, né? E aí ele foi ver, era verídica a informação e aí ele me chamou e deu um início nesse processo de retorno aí da Irlanda. Pô, que legal, cara. E aí, como é que foi aí esse processo? Foi demorado. A ponto de eu e minha esposa, tipo, desistir mesmo, assim. Eu falei, não vai mais dar certo, porque eu entrava pra checar no site da imigração e tava sempre, tá em processo, tá em processo, tá em processo. Aí eu perguntava aqui pro pessoal e eles não sabiam da informação. Aí eu falei, tinha um chefe que trabalhava comigo, ele falou, Pedro, a gente tá montando um restaurante, tá lá em São Paulo, e eu vou ser o chefe executivo e eu quero que você vá comigo de subchefe. Falei, vamos. Aí, assim, ia ser, se eu tivesse ficado no Brasil, ia ser onde ia mudar a minha vida, assim, que aí eu ia realmente começar a ganhar dinheiro naquela época, trabalhando na cozinha, tudo. Se não tomasse, se não fosse o golpe, né? Não, mas o golpe foi antes, Não, eu sei, mas... não, o golpe... Não caísse em outro. O golpe... Não, hoje em dia ele é um restaurante do Felipe Massa, esse. É do Massa? Chama Beef Bar, em São Paulo. Já tem 4... eles estão bem, estão até hoje lá na ativa. E aí eu peguei, já tava para assinar o contrato com ele já, chegou a mensagem do meu chefe. Falou, ó o que eu tenho pra você. Aí eu peguei, fui nesse meu chefe e falei, olha aqui, ó, eu nem esperava mais. O visto aprovado. Ele falou, olhou assim, falou, me chamava de Amaral, né? Que tinha 5 Pedros dentro da cozinha. Aí era tudo por sobrenome. Ele falou, Amaral, faz sua mala e vai embora. Não deixa passar essa oportunidade, não. Aí ele pegou, me incentivou, falou, não, vai, não... Tem coisas que passam uma vez na vida só e você tem que
E aí tô aqui até hoje. Porra. Mas não na cozinha. E aí, então você chegou em que ano aqui? 2017. A primeira vez foi em 2010. Sim. E a segunda vez foi em 2017. Não, 19, perdão. 2019. 2019. Então, 17 foi quando aplicou o visto. Então demorou 2 anos, cara. É muito tempo, né? É muito tempo. Se você olhar meu e-mail nesse período aí, acho que por dia era 2 e-mails que eu mandava pra imigração, que eles respondiam automático, né? Era só isso, só. Imigração. Até uma hora que eu falei, deixa quieto. Aí desistiu, mas aí depois chegou a resposta positiva. E aí, então, chegando aqui, você não ficou com medo de falar assim, porra, já tô tão acostumado com o Brasil que aí eu vou me arrepender de novo? Não, porque tem uma história legal, assim, que quando eu volto pro Brasil, eu fiquei, acho que uns 3 meses enchendo o saco do meu pai. Falei, nossa, acho que eu devia ter ficado um pouco mais. Não deveria ter voltado agora, velho. Acho que meu pai deve ter ficado tão puto, bravo comigo, que eu ficava o dia inteiro, velho. Por que eu voltei? Porque você cria uma expectativa quando você vai voltar pro Brasil. Você cria aquela, assim, você vê as coisas. Naquela época a gente não tinha tanto acesso à internet, mas a gente assistia muitos canais do Brasil. Então você via aquela coisa, né? Em 2010, por exemplo, tinha muito gringo que a gente conhecia aqui que estava indo pro Brasil para abrir negócio. A gente conheceu, acho que era um húngaro que estava indo pro Brasil para negócio também. Você chegava aqui na Irlanda, o pessoal perguntava: o que vocês estão fazendo aqui? Brasil é a terra da oportunidade. Vocês estão fazendo o que? É que vocês são loucos? De desiludido. Né? Aí você começa a colocar isso na cabeça. Aí você começa a ver aquela notícia: Brasil, eu não sei que tá melhor economia, isso aqui. Você fala, mudou. Aí você desce no aeroporto lá, você olha lá, a gente é lá de São Paulo, você olha aquela marginalzona lá, tudo a mesma coisa. Assim, eu não fico mais impressionado quando eu vou pro Brasil, porque você cria uma expectativa e você chega lá não é. Então, parece que eu nem saí. Às vezes que eu vou pro Brasil, parece que eu, tava ali ontem. Gosto. Mas tem assim do regresso também, né? Que é tipo, você volta e você fica meio desapontado, né, velho? Que você fala assim, porra, mas eu não devia ter voltado, entendeu? Porque, assim, eu costumo dizer assim, né? Pô, aqui a gente trabalha, hoje em dia eu trabalho menos nessa empresa que eu tô. A anterior a gente trabalhava, tipo, 65, 70 horas por semana. Era coisa de louco. Só que no Brasil, por exemplo, a gente que é de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, então pra mim, falar, vamos pro Guarujá, que é a praia mais próxima ali da gente. Pô, você tem que se planejar 6 meses antes. Pra mim, assalariado que era de cozinheiro, minha esposa, meus amigos que tem lá, tipo, a gente tinha que planejar uma viagem, planejar agora em começo do ano pra viajar no final do ano. Ou cartão de crédito, ou cartão de crédito, vai pagar daqui a 2 anos. Só que aqui aí você só vai viajar daqui 2 anos de novo, né? E aqui já é diferente, aqui você já, pô, você quer viajar? Então, vamos ver uma promoção aí. Você pega com 30 euros, você pega uma promoção, você vai pra Londres. Então, é isso que me fez, assim, a querer ficar aqui. Porque a gente tem muito mais possibilidade de fazer as coisas. Eu faço aqui hoje em dia coisas que eu não faria no Brasil. Eu sei. Eu entendo plenamente aí, cara, o que você tá falando. Mas quando você sabe que se a gente falar isso, aí vem a galera que mora no Brasil ficar puta. Não, fica, mas assim, eu não tô criticando, né? A gente não tá criticando o Brasil. Eu não quero, lógico, eu não quero, eu falo pra minha esposa, a gente pensa às vezes em comprar casa aqui e todas essas coisas. Só que assim, eu pretendo ficar aqui mais tempo na Irlanda, não sei nem pensei em voltar embora. Só que, eu não quero morrer aqui. Sim. Eu não quero curtir minha velhice aqui, eu quero voltar pra casa. A gente quer voltar pro Brasil, pô, é um país maravilhoso. Só que na área que eu trabalhava lá, não me compensava. Eu trabalhava para pagar aluguel e mercado. Eu trabalhava, quando eu fui para São Paulo, eu trabalhava, meu salário eu pagava aluguel e mercado. Eu acho que se todo mundo pudesse escolher, ninguém ia querer ser imigrante. A verdade exatamente. Eu acho que se eu tivesse um salário melhor no Brasil, que eu pudesse fazer nem tudo que eu... Não vou colocar tudo que eu fazia aqui, porque a gente não pode, querer tudo de uma vez só. Sim. Mas se eu conseguisse fazer, metade do que eu faço aqui no Brasil com meu salário e viver bem, eu não sairia do Brasil. Mas aí a gente fica olhando, pô, tem muita oportunidade que não tá na sua área geográfica. Que você tem que abrir o olho, olhar para cima, fazer o que for e você vai ver vários lugares que tem muito mais chances para sua vida do que onde você tá. Exatamente. Então,
É isso, é normal. A gente fala desse regresso pro Brasil, né? Eu com a minha esposa, a gente, se um dia a gente voltar pro Brasil, nem é pra Bahia que a gente vai. É verdade. Pô, também não cria expectativa, não. Não, assim, eu pretendo voltar, não tô falando pra trabalhar, essas coisas. Um dia que falar, vou voltar pra, agora me aposentar. Aposentar, curtir a vida, ficar de boa. É um lugar, porque a gente foi ali em Arraial da Ajuda, Porto Seguro, Trancoso, Porto Seguro. Foi um lugar que, tipo, me senti bem. Foi um povo que me acolheu muito bem, então, tipo... Eu gostei dali, e porque eu sou de uma cidade pequenininha. A minha esposa é de uma cidade a 60 quilômetros da minha, também pequenininha. Então, ou fica na minha ou fica na dela. Então, já que é pra ficar nesse vai e vem pra lá, vamos... Quem quiser vai visitar a gente lá na Bahia, onde for. É verdade. Não, mas é isso. Realmente, dependendo aí das condições. Tem gente que tá vivendo uma vida maravilhosa no Brasil sem reclamar. Mas é isso. Eu acho que se fosse para pensar, pô, eu vou ser imigrante, passar por todos os perrengues que a gente passa, visto não sei o quê. O cara que tem uma vida boa, ele não quer passar por isso. Porque você tem que... O estudante, ele tem... Antes dele vir, ele tem que pensar assim. Às vezes, no Brasil, você tem uma vida boa. Vou dar um exemplo rápido aqui. Eu tenho minha irmã que mora aqui, não mora mais comigo, ela já mora no apartamento com as amigas. Mas ela tinha o apartamento dela, ela morava sozinha, já não morava mais com a minha mãe. Então, tipo, aí vem pra cá, tem que trabalhar em 2 empregos, tem que dividir quarto, tem que contar o dinheiro ali, porque do estudante não tá mais vida fácil. Então, você tem que... É tudo regrado. Pô, você tinha uma vida, entre aspas, boa no Brasil ali, já tinha sua acomodação, seu carrinho. Aqui não, aqui é chuva, vento. Hoje mesmo, hoje foi chuva, rapaz, vento, granizo. A gente tá quase em maio, pô, esse clima não melhora, que porra é essa?